Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Cristo. Prazer enorme estar novamente aqui com você, para a gente poder estudar junto a palavra. A gente vai dar continuidade à nossa revista. A gente está trabalhando a revista produzida pelo Departamento Nacional de Escola Dominical, a revista de adultos, que é Em Marcha, e com o tema desse semestre, que é Viver com Fé e Sabedoria. Hoje a gente inicia uma terceira unidade dentro da nossa revista. A gente teve uma primeira unidade, que era Viver com Fé, uma segunda unidade, que foi Viver com Sabedoria, e hoje a gente inicia a terceira unidade dentro da revista, que é Ser Igreja com Fé e Sabedoria. Então agora a gente vai juntar os dois conceitos anteriores e olhar como que é então essa igreja que vive com fé e com sabedoria. Então hoje, lição de número 14, a gente vai falar de uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas antes de começar, separa aí um tempo precioso para você ouvir e fazer as suas reflexões. Se distancia de tudo, desliga aí sua televisão, põe seu celular no silencioso, pega seu papel, pega sua caneta, pega seu bloco de anotações, que esse é o momento agora de você ouvir esse Espírito Santo, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, peça a presença do Espírito Santo na sua vida para que você possa compreender tudo o que vai ser dito. E eu também, antes de começar o vídeo, já pedi também a presença do Espírito Santo na minha vida para que eu possa transmitir tudo que ele tem para falar ao nosso coração, tá bom? Então vamos orar. Senhor Jesus, graças te dou por todas as coisas. Muito obrigada, meu Senhor, porque o Senhor tem possibilitado que a tua palavra, que o estudo da tua palavra não seja interrompido ou prejudicado nesse período de distanciamento social, Senhor. Meu Pai, nós pedimos a presença do Teu Santo Espírito neste momento, falando aos nossos corações, abrindo, meu Senhor, a nossa mente e entendimento, para que nós possamos cada dia mais e mais nos aproximarmos de Ti e refletirmos, meu Senhor, o Teu rosto na nossa vida. É o que eu te peço e te agradeço pelo Teu Santo Espírito. Amém. Então, o nosso tema, uma igreja cheia do Espírito Santo. O nosso texto bíblico, ele está em dois lugares, ele está no livro de João, capítulo 14, versículo 15 ao versículo 27, e está também no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8. Ao longo, né, da lição, a gente vai lendo aos poucos esses textos, mas em casa, faça a leitura toda. Leia João 14, do 15 ao 27, e leia também Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o Espírito Santo, ele é quem nos capacita, mas nos capacita para a realização da missão, né? E qual é a missão do discípulo e da discípula de Jesus? É pregar esse evangelho do reino. É falar desse Cristo, falar desse Messias que veio, morreu pelos pecados de toda a humanidade, ressuscitou, voltou aos céus, está à destra de Deus intercedendo por nós e vai voltar, né? Vai voltar para resgatar uma igreja santa, resgatar um povo que é seu, uma igreja que é sua. Então, esse é o evangelho do reino, né? Essa é a palavra do reino, falar desse Deus que é amor, desse Deus que é misericórdia, desse Deus que é perdoador, desse Deus que está de braços abertos para receber todo aquele, toda aquela que quiser estar com ele. A gente já teve aqui uma lição específica sobre a parábola do filho pródigo, que a gente pôde ver isso ali, aquele pai amoroso do filho pródigo, representando esse amor de Deus por nós. Então esse é o evangelho do reino, é essa a pregação que nós temos que levar a todos e a todas. E quem nos capacita a realizar essa missão é o Espírito Santo. Então o livro de Atos, ele começa, né,
ele se situa ali nos 40 dias após a ressurreição de Jesus, e ele vai falar de algo que Jesus promete aos discípulos, que a gente daqui a pouco vê um pouquinho melhor, e que se cumpre ali no capítulo 1 de Atos. Antes, né, eu quero contextualizar um pouco com vocês. Sempre gosto de começar assim, que eu acho que a gente entende um pouco melhor o desenrolar de cada livro da Bíblia. O livro de Atos, ele é uma continuidade do Evangelho de Lucas. Já falei aqui de Lucas para vocês, o médico amado, né? Lucas, ele escreve um evangelho onde ele conta a história de Jesus desde antes do seu nascimento até a sua morte e ressurreição, e o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, né? Ele continua essa história. Então ele começa exatamente onde o Evangelho de Lucas termina. Ele seria a parte 2, vamos colocar assim, de um mesmo conteúdo, né? Só que agora dando continuidade aos atos que se seguem após esses 40 dias depois da ressurreição, que Jesus ainda passa com os discípulos e ele é então levado aos céus. E o Evangelho de João é o evangelho que foi escrito por João apóstolo, e é muito interessante porque no Evangelho de João, João ele se auto-intitula como discípulo a quem Jesus amava. Então é ali no Evangelho de João que a gente vê esse discípulo num ato de total amor, intimidade, proximidade ali na hora da última ceia. Ele reclina a cabeça ali no peito de Jesus. Então é esse João. E João, a ele é atribuído não só o Evangelho, mas as 3 epístolas que tem lá no finzinho da Bíblia, as 3 epístolas de João, e também o livro de Apocalipse. Então é atribuído todos esses livros a esse João apóstolo, né? E uma outra curiosidade também de João, Jesus tinha muitos seguidores, né? Muitas pessoas o seguiam, ouviam as suas palavras, mas de todos esses seguidores, Jesus tinha 12 discípulos, né? Jesus tinha 12 alunos, que eram aqueles 12 que Jesus fazia questão de esclarecer mais ainda, aprofundar mais ainda tudo aquilo que ele falava e que ele estava revelando. Mas dentro desses 12 tinha 3, Pedro, Tiago e João, que Jesus sempre chamava para que eles observassem coisas, né? Então, mesmo nesse grupo, vamos colocar assim, seleto, né, desses 12 alunos, mas tinha aqueles 3 alunos que Jesus olhava e falava, não, peraí, esses 3 aqui, eu quero que eles entendam mais ainda, que eles vejam mais ainda. E sempre era Pedro, Tiago e João. Que quando a gente lê os evangelhos, se eu não me engano, acho que é no Evangelho de Lucas, que fala que eles já se conheciam na realidade, eles eram sócios. Tiago e João eram irmãos, Pedro amigo deles, e eles eram sócios ali no ramo da pesca, né? Eles eram pescadores e eles tinham uma sociedade. Então já eram pessoas próximas e Jesus aproxima mais ainda esses 3 amigos ali dele. Então esse é o contexto, né? E vamos começar então a leitura. João 14. Vamos ler o 14 e o 17. Somente não, né? Mas é o Evangelho de João que ele aprofunda mais essa presença do Espírito Santo após Jesus, após a morte, né? E Jesus, ressurreição, e Jesus subir aos céus. É João que aprofunda mais esse discurso de Jesus, essa promessa de Jesus que mandaria esse Consolador, esse Espírito Santo. Então, eu quero ler com vocês as referências que João faz a esse Consolador. João, capítulo 14, versículos 16 e 17. E eu rogarei ao Pai,
e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Agora, capítulo 14 ainda, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Agora ainda em João, capítulo 15, versículos 26 e 27. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que ele proceda, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E João 16, 7 ao 11. 7 ao 11. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ainda no capítulo 16, o 13 e o 15. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, aqui a gente tem, nesses textos, João, né, relatando o que Jesus fala acerca da vinda deste Consolador. E uma coisa que eu quero, que é importante pontuar em relação a essa palavra, né, a gente não pode esquecer que a gente tem um texto em português que vem traduzido de outros idiomas. E a palavra que aparece nesses textos todos aqui que a gente leu é a palavra paráclitos, uma palavra grega que quer dizer, ela tem um significado bem amplo, né? Mas eu encontrei esse que eu acho que define de uma forma mais simples para a gente entender: pessoa que defende ou protege alguém. Então, por isso que a gente vê nesses textos sendo essa palavra paráclito, sendo traduzido como consolador. A gente vai ver também, se você for na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1, a gente vai ter a mesma palavra sendo traduzida como advogado. Então, ali dizendo que Jesus é o nosso advogado diante de Deus. Se alguém pecar, temos um advogado diante de Deus para interceder por nós. É o texto da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Mas a palavra original grega é a mesma, que é essa paráclitos. Por isso até que Jesus aqui, quando ele fala, vou mandar para vocês outro Consolador, vou mandar outro Paráclitos, porque ele já era esse Paráclitos, ele já era esse advogado, esse consolador, esse apoiador, esse que ajuda, esse que defende, esse que protege. Jesus já era isso tudo, mas ele fala, vocês não vão ficar órfãos. Eu vou embora, mas vocês não vão ficar abandonados, vocês vão ter outro Paráclito, vocês vão ter outro ajudador, outra proteção, outro apoiador, outra pessoa junto de vocês, agora dentro de vocês, enviados por Deus a partir de mim para relembrar tudo que vocês viram e ouviram do tempo que eu estive com vocês. Para quê? Para que a palavra fosse levada, para que esse ministério que Jesus vem e que ele inicia, que é consumado ali com a morte dele na cruz, para que aquilo
desse uma continuidade, para que aquilo atingisse todas as nações da terra e todas as pessoas, para que aquilo não ficasse limitado a um povo, ficasse limitado apenas ao povo judeu, mas que fosse estendido aos gentios, que outras nações soubessem também, que outros povos soubessem. Então, assim, Jesus, quando ele morre na cruz, ele fala, está consumado, ele abre ali um grande portão, onde agora todos podem se chegar. Mas como eu vou saber que há um caminho, que há esse portão escancarado, que eu posso passar se ninguém me contar, se ninguém me falar? Então, quem tem essa responsabilidade de falar isso é a igreja. Mas vai falar como? A partir do Espírito Santo. Por isso a importância da vinda desse paráclito, desse consolador, desse advogado, esse ajudador, esse defensor que agora habita dentro de nós, para que a gente possa levar esse evangelho, para que a gente possa levar essa palavra. Eu não vou aprofundar o ponto que eu vou falar agora, porque somente esse ponto já seria um outro estudo, né? Mas o Espírito Santo, ele também está presente no Antigo Testamento. A gente vê ali a presença do Espírito Santo na separação de reis, de profetas, de líderes. Então a gente vê a ação desse Espírito Santo na vida dessas pessoas. Tem um texto que a gente já trabalhou aqui, que eu marquei para a gente ler, que é Números 27, capítulo 18. Anota aí, Números 27, capítulo 18, que é quando fala da separação de Josué para ser o sucessor de Moisés. A gente já fez a leitura desse texto aqui. E o texto começa falando que em Josué havia o Espírito, e esse Espírito vem ali com letra maiúscula, tá se referindo ao Espírito Santo. Então a gente tem sim ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Não vou aprofundar isso aqui, mas a gente vê essa ação de uma forma onde todos têm esse direito, né, onde todos recebem esse Espírito Santo, é agora a partir do Novo Testamento, né? E uma coisa também que a gente não pode desconsiderar é que a ação do Espírito Santo, ela não começa, no Novo Testamento, ela não começa apenas com o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é o que retrata ali o capítulo 1, né, capítulo 2 de Atos. Mas a gente vê a ação do Espírito Santo, inclusive no ministério de Jesus, o tempo inteiro. Então eu separei aqui alguns textos para a gente ler. Vamos ler o Evangelho de Lucas. Deixa eu abrir aqui. Para a gente não ficar com essa sensação de que é somente então após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes que a gente tem a ação ali poderosa do Espírito Santo de Deus. Não. O Espírito Santo ele já vem agindo desde o Antigo Testamento, como eu falei, e já também em todo o ministério de Jesus, incluindo desde a sua concepção. Então, os textos que eu vou ler aqui, muitos deles estão presentes em outros evangelhos, mas eu vou fazer a leitura só em Lucas, só para facilitar aqui da gente estar no mesmo livro, né? Não precisar ficar indo e vindo. Então, Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35. Deixa eu achar. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aqui é aquele momento que Maria questiona ao anjo de como que ela iria ser mãe de uma criança se ela era virgem naquele momento. E o Espírito Santo fala então que será a partir da descida do Espírito Santo sobre ela e do poder do Altíssimo que a iria envolver, e ela então conceberia esse neném que seria chamado Filho de Deus. A gente vê também a presença do Espírito Santo no batismo de Jesus. Então, Lucas capítulo 3,
versículo 22. Lucas 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Novamente aqui a presença do Espírito Santo no batismo de Jesus. O Espírito Santo, ele testemunha também de Jesus antes do seu nascimento. E a gente vai voltar um pouquinho, Lucas capítulo 2, do versículo 25 ao 30. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, esse Espírito aqui com letra maiúscula, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então, o Espírito Santo também testemunhava antes desse ministério de Jesus. E é o Espírito Santo que conduz todo o seu ministério. Vamos ler Lucas capítulo 4, versículo 1 e 2. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, no deserto durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Ainda no capítulo 4, versículos 17 ao 21. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Perdão, vou começar do 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor, Espírito com letra maiúscula, está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Então, o Espírito Santo ele está presente na vida de Jesus desde o seu nascimento, desde antes do seu nascimento, na sua concepção, durante todo o seu ministério, né? Então, a gente não pode ter a sensação de que o Espírito Santo ele inicia uma nova forma de agir de Deus, mas não, ele apenas continua aquilo que Jesus já estava fazendo. Então, o Espírito Santo ele continua aquela mesma obra que Jesus começa. O Espírito Santo ele vai dar continuidade ao ministério de Cristo, sendo que agora esse Deus ele está em nós, né? Dentro de nós. Então, era o Emanuel, Deus conosco. Agora o Deus está dentro de nós. Nós temos um corpo que é templo deste Espírito Santo, né? Então, a gente tinha o Deus sobre nós, o Deus conosco, e agora é o Deus em nós. E uma coisa também que eu acho bem interessante poder destacar é que a ação do Espírito Santo, ela não se limita à manifestação dos dons, né? A manifestação do carisma. Às vezes há essa má compreensão de que o Espírito Santo é apenas para manifestação de dons. Não, o Espírito Santo jamais poderia estar limitado a isso, né? O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus conosco, ele é Deus em nós, né? Então, a ação dele na nossa vida e na vida da igreja não se limita à manifestação de dons. Pelo contrário, vai muito além disso, né? E uma igreja que vai ser uma igreja com fé e com sabedoria é uma igreja que vai ter esse Espírito Santo agindo nela, né? E agora vamos ver as formas desse Espírito Santo estar agindo nessa igreja.
Molhar um pouquinho a garganta, né? Então, um dos propósitos do Espírito Santo na igreja, ele fala de capacitar a igreja na missão de anunciar o evangelho da salvação. Então, aquilo que eu falei, né? O evangelho que nós proclamamos é o evangelho da salvação. Existe um caminho a qual homens e mulheres se chegam a Deus, e esse caminho é Cristo Jesus. E quem anuncia isso é a igreja. Anuncia como? Através do Espírito Santo. A gente leu aqui em João, né, que Jesus fala que o Espírito Santo traria a memória, faria com que eles se recordassem de tudo que eles viram e ouviram para poder pregar essa palavra. Então, é através do Espírito Santo que a igreja vai proclamar que Jesus Cristo, ele é o Senhor e ele é o Salvador. A gente vê ali no livro de Atos, logo após o Espírito Santo ser derramado, a gente vê Pedro fazendo uma grande pregação, né? Aquele Pedro que negou Jesus, né? É lindo ver isso. Então a gente vê Pedro ali agora com total segurança, né? A gente vê ali um Pedro empoderado, fazendo uma grande pregação, onde várias pessoas aceitam a esse Jesus. Então, um dos propósitos do Espírito Santo na vida da igreja é capacitar essa igreja para anunciar o evangelho e a salvação. Um outro propósito do Espírito Santo na vida da igreja vai ser converter e purificar a igreja de suas impurezas. Então, a gente leu aqui em João falando desse Espírito, que é ele que traz a noção, né, o conceito de pecado, de justiça e de juízo. Esse conceito de pecado, de justiça e de juízo, ele não se atribui simplesmente a quem está fora da igreja. Não, ele se atribui a nós que estamos dentro da igreja. Essa reflexão acerca dos nossos pecados, essa reflexão acerca de consertar os nossos caminhos, né, de praticar justiça, de entender que haverá um juízo. Isso é uma reflexão para nós que somos cristãos e que somos cristãs. Não é uma reflexão somente para quem está fora da igreja. Por isso que no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 26, eu não vou ler, lê aí, põe aí nas suas anotações, Gálatas, capítulo 5, 22 e 26, fala das obras da carne e dos frutos do Espírito. Essa luta, né, essa batalha, ela está dentro de cada cristão, ela está dentro de cada discípulo e de cada discípula de Jesus, né? Nós temos ali uma guerra que é constante entre as obras da carne e produzir fruto do Espírito. E eu gosto de falar que essa é uma batalha, né? Esse é um jogo, é uma luta aonde não há empate. Sempre alguém vai ganhar. Não tem empate. Você pode assistir, de repente, aí um jogo de futebol e no jogo termina 0-0, 1-1, termina empatado, tudo igual para os dois lados. A batalha entre a carne e o espírito, entre produzir fruto do espírito ou produzir as obras da carne, é uma batalha que não tem empate. Sempre um lado vai ganhar. Por isso que Jesus mesmo falava, né? Não é possível servir a dois senhores, porque em algum momento você vai decepcionar a um em relação ao outro, você vai privilegiar um em detrimento do outro. Então, não há empate. E a gente precisa se empenhar para que o fruto do Espírito vença essas guerras. E quem é que vai nos fortalecer, vai nos ajudar nesse sentido, vai nos apoiar, vai dar ali aquele discernimento? É o Espírito Santo, porque é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, é esse Espírito Santo que vai agir em nós para que, nos fortalecendo, para que a gente procure sempre escolher produzir fruto do Espírito e não as obras da carne, porque isso é escolha. Tem um texto que eu gosto muito lá no comecinho da Bíblia,
quando Caim mata Abel, e ali Deus fala para Caim, olha, eu vou parafrasear aqui um pouco, né? Eu gosto de com toda a liberdade de expressão, né? Jesus fala ali para Caim depois, olha, lamento te dar essa notícia, mas a sua vida vai ser essa. O seu desejo vai ser para o pecado. Seu desejo vai ser para cometer pecado. Mas a responsabilidade de não ceder ao pecado é sua. Então, o seu desejo será para o pecado, mas cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti dominar esses desejos de pecar. Então, produzir fruto do Espírito ou produzir obra da carne é escolha. E a partir do momento que há uma escolha, né, o Espírito Santo nos capacita, não só no nosso processo de escolha, mas nos capacita em manter essa escolha, da gente continuar nessa decisão de produzir fruto do Espírito e não produzir obra da carne. Um outro propósito do Espírito Santo na vida da igreja é santificar a igreja. Então, a santificação ela é um processo. A santificação não é uma coisa, eu consegui, legal, nunca mais vou tocar nesse assunto. Não. A santificação ela é um processo, ela é contínua, ela é diária, né? Não só na nossa vida, enquanto cristão e cristã, mas também na vida da igreja como um todo. E é o Espírito Santo que vai nos levar a essa prática, tanto do amor quanto da maturidade cristã. É o exercício da santidade que nos leva a isso, a prática do amor e da maturidade cristã. E é o Espírito Santo que vai nos capacitando e fazendo com que a gente entenda isso, né? E que a gente deseje, novamente, né? Escolha, e que a gente deseje essa santificação cada vez mais e mais, que a gente realmente deseje esse lapidar, né, de Deus na nossa vida, nos transformando, nos aperfeiçoando. Então, é a partir da ação do Espírito Santo na santificação, tanto da igreja quanto da nossa vida, que a gente pode ter essa santificação tanto numa perspectiva individual, que aí são os atos de piedade, né, as disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra, como também numa perspectiva social, através das obras de misericórdia, que é a partir do momento que a gente atua em favor do próximo e da comunidade. E quem é que nos desperta para isso? Quem é que nos incomoda para isso? Quem é que tá ali todo dia falando, podia ser melhor, hein? Se esforça, dá para ser melhor, dá para orar mais, dá para jejuar mais, dá para ler mais a palavra, dá para se importar mais com o outro, dá para ajudar mais o outro. Olha, aquela pessoa, poxa, você negou ajuda, não precisava, você podia ter feito. Quem é que tá ali esse tempo todo nos incomodando? Para quê? Para que a gente atinja uma maturidade espiritual, uma maturidade cristã. É o Espírito Santo. Então, é ele que vai estar nos levando a esse processo de santificação, tanto numa perspectiva individual quanto coletiva. Então, a partir do momento que eu faço parte de uma igreja e que eu me preocupo com a minha santificação, em contrapartida, eu contribuo para a santificação desta igreja também. Então, ao mesmo tempo que o Espírito Santo ele age no coletivo, ele age no individual, porque uma coisa vai influenciar a outra. Uma igreja em processo de santificação genuíno, ela influencia os seus membros, aquela pessoa que está lá. Uma pessoa em processo de santificação genuína, ela vai influenciar essa igreja, ela vai influenciar essa comunidade. Então é uma via de mão dupla o tempo inteiro. Então o Espírito Santo, nesse processo de santificação, ele age tanto na nossa vida individual, como ele vai agir também na coletividade, na vida da igreja como um todo. Tem uma pergunta, né, aqui na revista que eu achei bem interessante, eu vou deixar aí para a sua reflexão.
se é possível a gente perceber a presença e a ação do Espírito Santo na igreja de hoje. A gente consegue perceber essa ação, esse Espírito Santo, né? E aí também, a partir aqui do que eu expus para você, que a gente não deve limitar a ação do Espírito Santo à presença de dons, né? A presença do carisma, mas entender que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, é o Espírito Santo que nos leva a esse processo de santificação, é o Espírito Santo que nos impulsiona a levar a palavra de Deus, a levar a notícia desse Cristo ressuscitado, desse Cristo que é amor, que é misericórdia, que é o Espírito Santo que faz todo este mover. Eu consigo perceber a ação do Espírito Santo na minha vida? Você consegue perceber a ação do Espírito Santo na sua vida? Você consegue perceber a ação do Espírito Santo na sua igreja? E aí, como eu falei, isso é uma via de mão dupla. A partir do momento que o Espírito Santo agir livremente na sua vida, você vai influenciar a sua comunidade de fé. A partir do momento que o Espírito Santo agir livremente na sua igreja, ele vai influenciar a sua vida. Então, vou deixar essa reflexão para você, essa reflexão para mim, daquilo que ainda precisa ser aperfeiçoado, lapidado na nossa vida e na nossa igreja. E aí eu quero ler a conclusão aqui da revista, né? A revista ela conclui assim, que uma igreja cheia do Espírito Santo resiste às perseguições e tentações diárias. Ela é comprometida com Deus e com as pessoas, pois guarda os mandamentos, testemunha a presença de Cristo ao mundo e é também comprometida com a realidade à sua volta, pois o mundo sem a presença do Espírito ainda permanece sob o domínio do medo e não da paz. Para transformar isso, a igreja movida pelo Espírito crê, anuncia, denuncia, cultua, serve e testemunha a graça divina. Amém? Vou deixar agora a sua leitura da semana para você continuar entendendo um pouco mais sobre essa ação do Espírito Santo. Hoje, as nossas leituras, então, nosso texto base foi João capítulo 14, versículo 15 ao 27 e Atos capítulo 1, versículo 8. Segunda-feira, João 16, 1:15. Terça, Atos 19, 1:6. Quarta, Efésios 4, 1:4. Quinta, Efésios 5, 18, 21. Sexta, Atos 8, 14 ao 17. E sábado, Romanos 8, capítulo 14 ao 16. Vamos orar agradecendo a Deus esse momento. Senhor, muito obrigada, porque nós pudemos aprender mais da Tua palavra. Que a ação do Teu Santo Espírito esteja na nossa vida, na vida da nossa igreja, nos capacitando para que nós possamos levar o Seu Evangelho a mais e mais pessoas. Muito obrigada, meu Jesus, por todas as coisas. Amém. Excelente domingo, excelente início de semana. Um forte abraço e até a próxima.